Olá, vamos começar falando o que realmente é autismo. Um espectro grande que comporta desde situações severas, crianças não verbais, até os gênios em ciência, por exemplo. De acordo com dados estatísticos recentes, estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo se enquadram no espectro autista. Com aproximadamente 150 mil novos casos de autismo diagnosticados a cada ano, estima-se que o Brasil abrigue atualmente cerca de 2 milhões de pessoas com autismo. Aproximadamente 407 mil pessoas somente no estado de São Paulo. No entanto, quando falamos de um espectro, falamos de uma ampla variação onde cada pessoa que recebe esse diagnóstico é única. Importante ressaltar que o autismo se manifesta de várias maneiras e nunca uma pessoa é igual a outra ou o diagnóstico é igual também. Muitas pessoas com autismo não falam, mas compreendem a linguagem plenamente. Apenas são incapazes de comunicar seus sentimentos em relação ao que estão ouvindo, por exemplo. Além disso, é fundamental a gente destacar que esses números que eu acabei de dizer também estão ligados a famílias e não somente às pessoas com o espectro autista. As suas dificuldades no dia a dia, tanto da família quanto também dessas pessoas relacionadas a serviço de qualidade, a sobrecarga emocional, financeira, são algumas aí das questões enfrentadas tanto pela pessoa autista quanto suas famílias. Há uma semana, no dia destinado à conscientização do autismo, eu fiz um vídeo curto falando sobre a minha experiência como mãe de autista, me colocando como uma pessoa normal e não como uma guerreira. Por quê? Já que estamos falando de conscientização, que tal falarmos dos desafios de mães, pais, familiares de pessoas autistas que eles enfrentam e que são desconhecidos por muitos, que por muitas vezes esses desafios são romantizados pela sociedade. Dentre esses desafios, a falta de uma rede de apoio, o acesso limitado a serviços essenciais são, na minha opinião, os maiores. Muitas mães de crianças autistas lutam diariamente para encontrar recursos adequados de saúde, educação, assistência social para os seus filhos. A falta de política pública, gente, eficaz, que garanta um acesso a esse serviço, apenas agrava a situação muitas vezes, deixando essas mães isoladas e sobrecarregadas. E eu vou falar de mães, mulheres, porque estou colocando a minha experiência como mulher e mãe de um autista. Não é uma questão identitária. A romantização da força feminina e a falta de apoio adequado para mães de crianças autistas são questões interligadas que exigem atenção. Quando alguém me chama de guerreira, imagino que aos olhos dessa pessoa, eu ou qualquer outra mulher que seja tratada da mesma forma, tem aquele superpoder de dar conta de tudo. Não tem problema dormir menos horas, que a guerreira dá conta. Não tem problema não ter tido tempo de comer direito, porque a guerreira dá conta e por aí vai. Quando não conseguimos algo, alguém pode dizer, cadê a guerreira que estava aqui? Para o dia a dia, vou citar os principais desafios que eu considero importantes para uma reflexão. Primeiro é o diagnóstico e aceitação. O processo de diagnóstico pode ser demorado e desafiador e muitas mães enfrentam dificuldades para aceitar e assimilar a notícia de que seus filhos estão no espectro autista. Outra coisa é o acesso a serviços e recursos. Muitas famílias enfrentam dificuldades para acessar serviços especializados, terapias e recursos educacionais adequados para as crianças autistas, devido à falta mesmo de disponibilidade, longa lista de esperas, custos financeiros elevados, por exemplo. Uma outra questão é a sobrecarga emocional e física. O cuidado de uma criança autista pode ser emocionalmente desgastante, especialmente devido a comportamentos desafiadores, dificuldades de comunicação e necessidade de atenção constante. Isso pode levar a um esgotamento físico e emocional significativo para as mães. Isolamento social é outra questão. Muitas mães de crianças autistas enfrentam isolamento social devido às dificuldades em encontrar cuidadores adequados para os seus filhos,
a falta de compreensão por parte da sociedade sobre as necessidades especiais de suas crianças e a limitação em participar de atividades sociais devido aos desafios de comportamento dos seus filhos. Outra coisa importante é a luta contra a discriminação. Estigma e discriminação em torno do autismo ainda é muito prevalente e muitas mães ainda lutam contra esse preconceito e a discriminação em relação a seus filhos, o que pode afetar a sua própria saúde mental e bem-estar. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer é sobre responsabilidades. Muitas mães de crianças autistas enfrentam o desafio de equilibrar o cuidado dos seus filhos com outras responsabilidades, como trabalho, cuidado de outros membros da família, o próprio autocuidado, o que pode ser extremamente difícil de gerenciar. A sobrecarga emocional e física dessas mulheres é multiplicada pelo estresse de ficar procurando serviço por sistemas burocráticos complexos, longas listas de espera para terapia, para suporte adequado. Isso é uma realidade para muitas famílias. O isolamento social também é uma consequência comum dessa falta de apoio. Mães de crianças autistas muitas vezes se sentem isoladas e incompreendidas, lutando para encontrar comunidades de apoio e compreensão. Então é fundamental reconhecermos esses desafios e trabalharmos para criar um sistema mais inclusivo e acessível para as famílias de crianças autistas. Isso requer não apenas políticas públicas eficazes, mas também uma mudança de mentalidade da sociedade em relação às necessidades e desafios enfrentados diariamente por essas famílias. Posso ser essa mulher forte que luta todos os dias para ver o filho melhor, essa mulher com força para suportar qualquer coisa, mas no final do dia eu também preciso de colo e de cuidado. E o maior colo é também o meu próprio reconhecimento de que estou fazendo o melhor que posso com os recursos que eu tenho. Às vezes essa mulher só precisa de um obrigado por ter feito isso por mim. Vem cá, eu vou te dar um abraço, deixa que eu faço isso para você, durma mais um pouco, você é talentosa, não tem problema não ter dado tempo, deixa para amanhã, tenho orgulho de você. São coisas pequenas que mudam muito o dia a dia dessas mulheres. Quando saímos desse lugar de luta e olhamos, tudo que tem ao nosso redor, especialmente aceitando um obrigado por ter feito isso por mim, também é colo. E não importa quem é você na famosa fila do pão. Para além disso, ainda há o tratamento medicamentoso para grande parte dessas pessoas com seus diversos efeitos colaterais também. É possível utilizar a acupuntura como uma forma complementar de tratamento com bons resultados, especialmente para sono, compulsão alimentar e agitação, proporcionando momentos mais tranquilos que ajudam muito na aprendizagem. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente o que eu fiz com o meu filho em relação à acupuntura. Desde pequeno, quando descobri que ele tinha um espectro autista, 2 anos, ele tinha 2 anos, hoje ele é uma pessoa de 25 anos, portanto já se passou um bom tempo. Eu trabalhei com ele algumas práticas complementares, incluindo a acupuntura, principalmente a craniopuntura, que é uma colocação de pequenas agulhas no couro cabeludo em locais estratégicos ligados a desenvolvimento motor, a linguagem e principalmente a questão do sono. Trabalhei também com ele fitoterápicos e trabalhei florais. Então, dentro do tratamento medicamentoso, que envolvia em um determinado momento algumas medicações que tinham alguns efeitos colaterais, as terapias complementares ajudaram bastante ele a passar por esses momentos sem sentir tanto esses efeitos. No decorrer do tratamento, muitos medicamentos foram sendo retirados porque eu sou uma pessoa um pouco mais consciente que consigo lidar com algumas situações que não precisam necessariamente de um medicamento. Então, as medicações elas foram sendo reduzidas e hoje praticamente ele não usa nenhum medicamento alopático e consegue fazer 80% das atividades de vida diária. Então, é possível sim, com terapias complementares,
a gente auxiliar os tratamentos que essas crianças e essas pessoas, muitas vezes já na fase adulta, continuam fazendo. Então, tratamento não só medicamentoso, mas os tratamentos que envolvem profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, nas próprias atividades físicas, né, que elas vão ter que desenvolver no decorrer das suas vidas. As terapias complementares podem ser inseridas em cada um desses processos, em cada um desses momentos, com muito sucesso. Embora, quando a gente vá procurar, né, na literatura um apoio para dizer que a acupuntura ou qualquer outra terapia complementar tem um efeito benéfico, né, sobre o espectro autista, a gente não encontra muita coisa. Isso não quer dizer, não implica que ela não serve. A gente só não encontra muitos estudos. Isto não limita a ação das terapias complementares e muito menos as exclui dos tratamentos que a gente pode oferecer para essas pessoas. Eu aqui na minha clínica trabalho com acupuntura, trabalho com fitoterapia e outras terapias como floral também, e auxilio pessoas que têm um transtorno do espectro autista, não só a própria criança ou adulto ou adolescente, como também os seus familiares, que merecem muito serem bem tratados. E aí eu volto no início da questão, né, de que quando eu comecei a fazer esse vídeo há uma semana atrás, falando sobre alguns pontos que eu considero importantes da conscientização do autismo, não é só a gente falar sobre isso, mas a gente agir também. Então, como mãe, eu já passei por diversas situações, né? Eu já falei que meu filho hoje é um adulto, e posso dizer que não somos guerreiras, não queremos esse rótulo de guerreiras. Não sou uma mulher que incansavelmente estou dentro de uma guerra. Eu me canso sim, eu preciso de colo sim, eu preciso de rede de apoio sim, e eu preciso de reconhecimento muitas vezes por tudo que eu estou fazendo. Principalmente reconhecimento familiar. Não é só o meu próprio reconhecimento, que é importante para mim, me liberta, porque me tira daquela situação de que eu sou obrigado o tempo inteiro a fazer alguma coisa, mas quando alguém também dá um colo e fala, deixa eu te ajudar nisso, porque eu já sei que você fez muita coisa, isso é extremamente recompensador. Se você está gostando dessas reflexões, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com quem precisa dessa informação. Lembre-se sempre, generosidade gera generosidade. Então somos mães, somos mulheres que não estamos incansavelmente em uma luta. Estamos incansavelmente em busca de recursos, incansavelmente em busca de políticas públicas eficientes que funcionem, que tragam benefícios para os nossos filhos. Não somos guerreiras. Em alguns momentos, eu diria que em vários momentos, nós entramos em exaustão, nós nos cansamos e precisamos sim de um colo, precisamos de cuidado. Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em conversar com você. Tanto sobre as minhas experiências e vivências com autismo, desde o desfraldar até passando pela fase da adolescência, a fase adulta. São experiências que eu posso compartilhar com vocês que vão servir para reflexão. Lembrando que cada pessoa dentro desse espectro é única, portanto, as minhas experiências servem apenas como um ponto de reflexão ou para um ponto de partida, para você pensar como lidar com diversas situações. E além disso, eu também trabalho com terapias complementares. Se você tiver mais interesse em saber sobre terapias complementares dentro do espectro autismo, deixa aí nos comentários também que eu terei o maior prazer em te informar.